Pessoal, então chegamos finalmente à resolução do exercício 06, né, que é o último exercício da nossa lista que foi proposta, né, nessa lista de exercícios de modelos micromecânicos de compósitos. Né? Então, vamos ver aqui o exercício 06, olha lá. Considerando os dados de resistência à tração da fibra de Curauá e da matriz de poliéster dados abaixo, calcule a resistência à tração e o módulo de velocidade longitudinal esperados de um compósito de matriz poliéster reforçado com fibras longas e contínuas dispostas na forma de tecido bidirecional plano com 47,3 de fração volumétrica de fibras e 12,5 de porosidade. Escolha justificadamente os modelos que melhor se ajustem para calcular as propriedades pedidas. Vejam que agora a gente tem como reforço uma fibra de Curauá. Está aqui o módulo de velocidade da fibra. A matriz continua sendo de poliéster. Agora, a diferença básica para as demais questões é que aqui nós temos as fibras são contínuas, mas são bidirecionais. A gente tem um tecido plano, um tecido bidirecional. Quando nós olhamos para os nossos modelos, quais modelos nos permitem fazer modelar essa situação, O primeiro modelo que vai nos permitir é o modelo de Madison. O modelo de Madison, ele foi basicamente desenvolvido para medir, ou para estimar as propriedades elásticas de uma lâmina com fibras unidirecionais alinhada na direção 1 ou com pequenos desalinhamentos em relação a essa direção 1, porque ela contém o neta zero, que é o fator de eficiência da orientação. Então, teoricamente, a gente pode baixar de 1 a contribuição da fibra para esse neta zero quando nós temos orientações que não são necessariamente aquelas a 0 grau ou absolutamente alinhadas na direção 1. O neta-L, que é o fator de eficiência do comprimento, vai continuar sendo 1, já que as fibras são contínuas. Tá? Como é que a gente vai então alimentar este neta zero? Olhando aqui a tabela de Casaril, que eu já comparei lá com os fatores de eficiência de Madison e também eles são equivalentes. Então, olha lá, quando a orientação de fibra é bidirecional, quando a gente tem um tecido, metade das fibras está paralela e metade perpendicular, Casaril diz que a eficiência do reforço, o fator de eficiência do reforço pode ser elevado pode ser igual a meio, 0,5, que é o que a gente vai alimentar nesse neta zero aqui do modelo de Madison. Muito bem. Vindo aqui para o Octave, eu vou copiar este cara aqui, a questão 4. Vou copiar ela aqui, que ela é mais parecida com o que a gente tem agora. Vou colar aqui. Isso vai ser agora a questão 6. Tá? Vou colocar sob comentário aqui a questão 5. Formatar. Comentar. E vou descomentar agora a nossa questão 6. Formatar. Descomentar. Bem, muito bem. Vamos fazer as devidas adaptações. O módulo de fibra esse muda porque agora nós temos uma fibra de Curauá e a fibra de Curauá, o módulo é mais alto do que a fibra de Juta, olha só, 20,54 GPa. 20,54. Muito bem. De torção superficial, eu vou deixar aqui, caso a gente queira usar o modelo de Char,
né? Mas como nós não mais estamos lidando com fibra, aliás, com fio e sim com fibra, seria equivalente a zero, correto? Né? Lembrem lá que o cosseno de zero é igual a 1. A gente dizer que o ângulo é zero, na verdade a gente está eliminando a contribuição daquele fator lá, que é o ângulo de torção superficial. A fração volumétrica de fibra agora, quanto ela é? A questão diz que nós temos 47,3% de fração de fibra. Então vai dar 473. Quanto é que a gente tem de vazio? Nós temos 12,5. Aqui era 12,3. Mudou aqui. Muito bem. O módulo de elasticidade da matriz, ele é o mesmo, porque é a mesma matriz, 1.267. A fração volumétrica de matriz vai ser calculada da mesma forma. O neta zero agora, né, que é o fator de eficiência do alinhamento, fator de eficiência da orientação da fibra. A gente já viu lá que pela tabela de Casaril nós podemos usar para o tecido bidirecional meio. Tá aqui, olha, tecido bidirecional eu posso usar meio. Então aqui o nosso neta zero vai ser 0,5, né? E o neta L, vejam que é tecido, né? Mas as fibras continuam sendo contínuas. Agora, só que em vez de unidirecionais, elas são bidirecionais. Então, o neta L continua sendo 1. Com isso, eu já tenho condições. Vou colocar assim, 1, 2, né? Para que vocês lembrem que não é na direção 1, mas é... Apesar de que... Vejam que, apesar de que nesse caso, a nossa solução ela pode estar na direção 1 ou pode estar na direção 2, que vai dar a mesma resposta, né? Já que metade está alinhado em uma direção e a outra metade na outra. Então, vamos deixar assim só para a gente verificar a diferença. Vou rodar aqui, olha, e a gente vai ver quanto vai dar. Então, o módulo desse da lâmina está dando 4,10, 91 gigapascal. Se a gente comparar com o módulo da fibra, ó, 20, né? Módulo da matriz 1, 4. Em suma, nós estamos dizendo que a fibra está contribuindo com somente 50% do seu potencial na rigidez da lâmina, já que 50% não contribui com nada, né, em tese, né? Então é um valor coerente, né? Com qual modelo nós podemos comparar? Deixa eu ver aqui se a gente tem um outro modelo para tecido. Eu não lembro se eu coloquei algum outro modelo para tecido. Em tese, o modelo de Carvalho e Quinn ele pode ser usado para este caso aqui, já que esse beta é o fator de aleatoriedade. Mas eu também não coloquei aí para vocês se beta pode valer meio. Eu não lembro mais lá dos pressupostos do modelo. Se pode valer meio no caso de a gente estar lidando com um tecido. Bem, eu vou fazer aqui pelo modelo de Carvalho e Quinn. Esse aqui é para manta, cisalhamento. Olha, se eu usar o modelo de chá e dizer que o ângulo alfa é igual a zero, então, teoricamente, o modelo de chá tem que dar o mesmo valor do modelo de Madison. Vamos testar, então. Depois a gente faz pelo uso de outro modelo. Vamos aproveitar que ele já está aqui pronto. Olha lá, olha só. O modelo de chá também deu 4,1091. Por quê? Porque agora a gente converteu esse ângulo de torção da fibra aqui para zero. Então, o cosseno de zero é 1. Então, 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. E o que acontece é que a gente elimina, né, a contribuição, os efeitos deste ângulo para o resto do modelo, né?
fazendo com que o modelo de chá coincida exatamente com o modelo de Madison, né? Vamos usar o modelo Carvalho e Quinn. Eu fico devendo para vocês, eu vou pesquisar aqui na minha revisão se esse modelo pode ser usado para tecido, né? Vamos usá-lo, considerar a beta como meio, já que a gente está lidando com tecido. Vejo que a única diferença dele em relação ao modelo de Madison, e chá que nós já usamos, é o fato dele não considerar porosidade. Em tese, ele vai superestimar os valores, né? Se der um valor coerente, a gente vai deixar ele aqui. Eu usei ele já aqui. Não usei. Vou colocar assim, ó. Vou copiar aqui. O modelo de Carvalho e Quinn. Muito bem. Vou colocar assim. 2. Carvalho e Quinn. Opa. Vai ficar assim, ó. Abre parênteses. Vou colocar aqui o beta. Um B maiúsculo. Igual a 0,5 também, já que a gente está lidando com tecido. Aí vou colocar aqui o nosso B. Vezes fração de fibra, módulo da densidade da fibra. Fração volumétrica de fibra vezes o módulo da densidade da fibra, né? Mais a fração volumétrica de matriz vezes o módulo da densidade da matriz. Muito bem. Rodando, ele vai dar, então, como a gente esperava, ele superestima os valores, né? 5,3670. Né? Por que ele superestima o valor? Porque apesar de a gente estar usando um fator de correção beta aqui, que vai permitir que somente 50% das fibras, da fração volumétrica de fibras, contribua para a rigidez da lâmina, já que metade das fibras está alinhada na direção 2, que em modelos anteriores a gente disse que a contribuição dela é zero. Tá? Isso é uma aproximação matemática, né? Nós vamos fazer na prática e ver de fato se isso de fato ocorre, né? Mas esse modelo não considera os efeitos nocivos da porosidade, por isso ele vai superestimar. Então o que eu espero que vocês façam? Que vocês, por exemplo, eu ainda vou mandar para vocês para saber se o modelo Carvalho e Quinn pode ser usado dessa maneira. Até não lembro mais de cabeça, mas vou já pesquisar, né? O que eu espero é que vocês usem os modelos e justifiquem para mim, né? Entendam o que os modelos estão dizendo para vocês, né? Para que eu saiba que vocês conhecem os pressupostos de validação do modelo e sabem criticar os resultados que eles estão dando para vocês. Então, depois daqui, vocês vão precisar justificar o uso dos modelos, né? Para então fechar a argumentação que é necessária para me mostrar que vocês sabem o que está acontecendo aí. Beleza? É isso então, pessoal. Então, com isso, nós fechamos a nossa lista de exercícios. Até a próxima.